Ele já era visto como um fenômeno, mas naquela época ainda tinha quem duvidasse. Diziam que o Barça já não tinha mais força, que aquele estilo de jogo tinha perdido a magia. Mas aí chegou a Champions de 2011 e o planeta inteiro testemunhou algo épico. La deixa per Messi, Messi arrenca, continua encara, continua Messi, Messi directe a porteria, encara Messi, Messi, creu la pilota, gol, 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 gol! Essa é a história da Champions que transformou o futebol, que consagrou Messi como um verdadeiro gênio e elevou Iniesta e Xavi ao posto de maestros da maior orquestra que o futebol já viu. Mas o caminho até o topo da Europa foi uma batalha inesquecível. A estreia foi no Camp Nou, e quem achou que seria só um jogo morno de fase de grupos não fazia ideia do que vinha pela frente. O Panathinaikos até sonhou. Perto dos 20 minutos, o time grego puxou um contra-ataque rápido. Govou recebeu dentro da área e ficou cara a cara com Valdez. O camisa 10 não perdoou e mandou para o fundo da rede. 1-0 para os visitantes. O Camp Nou ficou em silêncio por alguns segundos, mas aí Messi acordou. 2 minutos depois, ele recebeu um passe magistral de Xavi e invadiu a área como um raio. Repare no entrosamento. Quando o Xavi pega a bola, faz um gesto com as mãos. Nesse instante, Messi dispara sabendo que o passe vai chegar. Cara a cara com o goleiro, ele deu um toquezinho por cima, empate relâmpago, e era só o começo. Pouco depois veio o segundo. Escanteio pela esquerda, Xavi cobrou com perfeição. Busquets desviou de cabeça. A bola sobrou nos pés de David Villa. Sem pensar, o camisa 7 soltou a bomba de primeira. Chute seco no canto. 2-1 Barça. Virada na bola parada. Já no finalzinho do primeiro tempo, veio um momento de pura genialidade. Messi arrancou pelo meio com a bola colada no pé e aí ligou o modo lenda, tabelou com Xavi na entrada da área e recebeu de volta com um passe rasteiro. Agora presta atenção na quantidade de jogadores que ele dribla. Foi cortando, conduzindo, costurando a defesa inteira e do jeito que só ele sabe, chutou rasteiro de canhota. No cantinho, o goleiro nem se mexeu. Gol espetacular, 3-1 pro Barça. E a comemoração foi icônica. Messi correu sorrindo, mostrando a língua pra torcida, debochado, de quem sabia que estava impossível de parar. No segundo tempo, o Barça seguia em cima e Messi seguia inspirado. Aos 53 minutos, mais uma jogada espetacular. Avançou, tabelou, driblou 2 e invadiu a área com tudo, mas antes do chute, levou um carrinho por trás. Pênalti claro. Na cobrança, tentou no meio, mas Tissovars ficou parado e defendeu. A frustração ficou nítida, mas Messi sabia, ainda tinha mais. Aos 77 minutos, mais uma jogada genial. Messi recebeu um lançamento absurdo, cortando a defesa, invadiu pela esquerda quase sem ângulo. Mesmo assim, arriscou rasteiro, com força. A bola explodiu na trave e Pedro apareceu. Bem posicionado, só empurrou pro gol vazio. 4-1 pro Barça. Messi não marcou, mas criou tudo. O gol foi praticamente dele. Pedro só completou. E nos acréscimos, Messi ainda tinha uma carta na manga. Recebeu na intermediária e, com um passe de cobertura genial, achou Daniel Alves infiltrando. O lateral se antecipou e, com um toque sutil de cabeça, encobriu o goleiro com perfeição. 5-1 pro Barça e fim de espetáculo. Messi fechava a noite com 2 gols e 2 assistências. Simplesmente imparável. O segundo desafio foi longe de casa, na Rússia. E se tinha um adversário que trazia más lembranças pro Barcelona, era o Rubin Kazan. Isso porque, um ano antes, o time venceu o Barça por 2-1 em casa, uma das maiores zebras da Champions 2009. E agora, eles queriam repetir o feito, principalmente sem Messi em campo, que estava lesionado. Logo aos 29 minutos, o pesadelo começou a se repetir. Piquet tentou cortar uma bola, mas furou feio. Na sobra, Kaleshin invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Daniel Alves com carrinho por trás. Pênalti claro por Rubin Kazan. Rian Satsev foi pra bola e bateu no cantinho e abriu o placar. 1-0 para os russos e o fantasma do passado reaparecia. Já no finalzinho do primeiro tempo, Piquet tentou enganar o árbitro. Repare nessa jogada. Ao perceber que ele não iria conseguir alcançar a bola, o zagueiro do Barça simplesmente se jogou no chão. Um lance claramente forçado, mas que o árbitro foi bonzinho em não penalizá-lo. Já no segundo tempo, o Barça conseguiu o empate. Tudo começou com David Villa, que tocou rasteiro para Iniesta. O camisa 8 dominou o estranho e avançou. Ele se enfiou no meio de 3 defensores e foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado. David Villa pegou a bola com calma e bateu com
categoria, rasteiro, no cantinho direito. O goleiro até acertou o lado, mas não alcançou. 1 a 1 no placar. O Barça não jogava bonito, mas conseguiu o empate na raça. No restante do jogo, o Barça seguiu pressionando e tentando o segundo gol, mas o time russo se fechou com uma muralha e o placar continuou tudo igual. Depois de um empate amargo na Rússia, o Barça voltou para o Camp Nou querendo atropelar. Do outro lado, o Copenhague, líder do grupo naquele momento. Sim, é isso mesmo. O time dinamarquês tinha começado melhor que o próprio Barcelona, mas bastaram menos de 19 minutos para a realidade bater na porta. Messi recebeu a bola na entrada da área e, ao perceber que havia espaço na marcação, o craque argentino soltou um foguete de canhota. A bola foi no ângulo, sem chance de defesa. Golaço absurdo. 1 a 0 pro Barça. E dali em diante, o Barcelona continuava pressionando, mas o segundo gol não vinha. Até que, no finalzinho do jogo, a bola desviou na zaga e sobrou para Vidal, que cruzou de primeira pro meio. A defesa ficou totalmente perdida e Messi apareceu na grande área no lugar certo. Dominou com calma e finalizou com precisão. 2 a 0. Mais um dele e mais um aviso para a Europa. Quando o Messi tá nesse ritmo, não tem líder de grupo que aguente. Depois do show de Messi no Camp Nou, era a hora do reencontro contra o Copenhague, mas dessa vez longe de casa na Dinamarca. O Barça entrou em campo com sangue nos olhos. Aos 30 minutos, o time catalão abriu o placar na insistência. Cruzamento pela direita e Keita subiu no segundo andar e escorou de cabeça para o meio da área. David Villa tentou a finalização no meio da confusão, mas a zaga travou e afastou parcialmente. Só que a bola sobrou justamente para quem não pode sobrar. Ele mesmo, o Messi. De frente pro gol, o camisa 10 dominou com categoria e soltou um foguete de canhota. A bola explodiu em direção ao gol e o goleiro Wieland ainda tocou nela, mas não adiantou. A bola bateu na trave e entrou. Golaço! 1 a 0 pro Barça, e era o quarto gol de Messi em apenas 4 jogos na Champions. Ele estava impossível, mas a vantagem durou pouco. 2 minutos depois, o Copenhague respondeu com velocidade. Endói puxou o contra-ataque pela esquerda, voando em direção à área. Cortou para dentro e deixou Busquets no chão com um drible seco. Já dentro da área, soltou um chute cruzado forte. Valdés fez uma baita defesa, espalmando para o outro lado. Só que a bola sobrou limpa para Vingard, sozinho, sem marcação. E de primeira, ele finalizou no canto, sem chance de defesa. 1 a 1, empate relâmpago, e a torcida dinamarquesa explodiu. Depois disso, o jogo ficou morno. O Barcelona seguiu com a posse, pressionando, mas o Copenhague não dava espaço. No fim, empate com gosto amargo de novo, mas o time catalão ainda estava no topo da tabela. Depois do empate na Dinamarca, o Barça foi para a Grécia com sede de vitória contra o Panathinaikos e mostrou logo de cara que não tinha vindo para brincar. Aos 26 minutos, Pedro e Daniel Alves começaram a construir pela direita, tabelinha rápida e em velocidade. Alves enfiou a bola no espaço vazio no tempo certo. Pedro apareceu nas costas da defesa, dominou dentro da área e chutou rasteiro, cruzado, no cantinho. 1 a 0 pro Barça. Jogada rápida, simples e letal. Mas não parou por aí. No segundo tempo, o Barça manteve o controle do jogo, até que, aos 62 minutos, começou uma jogada coletiva. Com toques rápidos e precisos, Adriano apareceu livre na esquerda da área e cruzou rasteiro pro meio. Messi, sozinho na pequena área, só empurrou pro gol. 2 a 0, o segundo de Messi no jogo. Futebol coletivo no mais alto nível. O famoso tic-tac em ação. A defesa grega já não sabia mais o que fazer e o Barça não perdoou. O terceiro gol começou com Daniel Alves cruzando com estilo para dentro da área. Repare no momento em que Alves mandou o passe. Veja que ele olhou para o outro lado enquanto cruzava para enganar os adversários. Um passe perfeito em grande estilo. A bola chegou redonda nos pés de Iniesta, que dominou com calma na esquerda e rolou para o meio. Pedro então apareceu no tempo certo e bateu de primeira. A bola passou por baixo do goleiro Tizorvas e estufou a rede. 3 a 0. Fim de jogo. Classificação garantida e mais uma aula de futebol do Barça. Depois do baile em Atenas, o Barça voltou ao Camp Nou para fechar a fase de grupos com chave de ouro. E mesmo já classificado, tinha uma missão clara: se vingar do Rubin Kazan, que um ano antes tinha ousado calar o Camp Nou. Com vários titulares poupados, era dia de mostrar a força do elenco. O primeiro tempo foi truncado e morno, mas no começo do segundo tempo, o Barça finalmente quebrou a barreira russa. Thiago Alcântara recebeu perto da área, driblou o marcador e invadiu com coragem. Chutou pressionado, mas a zaga bloqueou. No rebote, com calma, ele rolou pro lado esquerdo. Fontás dominou e bateu de primeira com a esquerda. A
bola desviou no braço de um defensor e entrou. 1-0 para o Barça, e o primeiro gol de Fontás pelo time principal. Já aos 82 minutos, veio o golpe final com o contra-ataque do Barça. Fontás deu um passe no meio em profundidade, preciso, rasgando a defesa. Víctor Vázquez dominou de frente pro gol e viu o goleiro se adiantando. Ele teve a frieza de arriscar de fora da área. A bola foi rasteira, superando os reflexos do goleiro adversário. 2-0 pro Barça. Vingança feita. Primeiro lugar garantido. E a fase de grupos terminou como tinha que ser, com o Barcelona no topo. O mata-mata começou pesado. Logo de cara, o Barça encarou um adversário técnico e perigoso, o Arsenal. Mas mesmo em Londres, quem mandava no jogo era o time espanhol. Aos 26 minutos, veio o gol que já parecia anunciado. Messi, como sempre, viu que ninguém viu. O argentino enfiou um passe milimétrico, rasgando a defesa inglesa. A bola chegou redonda nos pés de David Villa, e em velocidade, cara a cara com o goleiro, o camisa 7 manteve a calma e finalizou rasteiro. Veja que a bola passou entre as pernas do goleiro do Arsenal antes de estufar a rede. 1-0 para o Barça. Gol de Villa com assistência de Messi. O Arsenal mal respirava, e aos 37 minutos, o segundo gol do Barça quase saiu. Messi arrancou com a bola grudada no pé, mesmo cercado por vários marcadores. Repare quantos adversários cercam ele, mas mesmo assim, o argentino avançou até dentro da área. Na hora certa, ele rolou para Pedro, que bateu firme pro gol. O goleiro espalmou, e no rebote, Messi apareceu de cabeça para empurrar pro fundo da rede. Só que antes da comemoração começar, o árbitro já havia marcado impedimento, e gol anulado. Já no segundo tempo, o time inglês resolveu arriscar, e aos 78 minutos veio o balde de água fria. Clichy lançou em profundidade pela esquerda. Van Persie disparou nas costas da zaga, invadiu a área com pouco espaço, e quase sem ângulo, ele soltou um foguete no primeiro pau. A bola passou entre Valdés e a trave. Golaço! 1-1 no placar. Empate na raça, mérito total do atacante, e o jogo pegava fogo em Londres. 5 minutos depois, veio o contra-ataque fatal. Narcy puxou em velocidade pela direita e invadiu a área. Sem espaço para finalizar, cercado por defensores, ele teve a frieza de tocar para trás. Arshavin apareceu livre na entrada da área e bateu de primeira, cruzado. Repare que Valdés nem teve tempo de reagir. A bola passou e ele só caiu para trás, vendo a rede balançar. 2-1 para o Arsenal, virada no fim. O Barça, que tinha um jogo sob controle, via tudo se desmoronar nos minutos finais. E depois do tropeço em Londres, o Barça voltou para o Camp Nou com um objetivo claro: virar o jogo. E com mais de 90 mil vozes empurrando, o clima era de decisão. Desde o primeiro minuto, o Barça sufocou o Arsenal, mas o gol não saía. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, veio o momento de gênio. Iniesta recuperou a bola ainda no campo de ataque e começou uma jogada simplesmente espetacular. Passou por um, passou por dois, enfiou um passe absurdo no meio da zaga, direto pro Messi. O craque argentino dominou com classe e deu um leve toque encobrindo o goleiro. E antes da bola cair, finalizou com a canhota. Um golaço! Uma jogada absurda. 1-0 pro Barça. E tudo igual no placar agregado. No segundo tempo, o destino resolveu brincar com o Barça. E aos 53 minutos, o inesperado aconteceu. Escanteio pro Arsenal. Narcy mandou fechado, direto na pequena área. Busquets subiu para cortar, mas cabeceou mandando a bola para o fundo da rede. Gol contra. Inacreditável. O Camp Nou ficou em silêncio. Repare na reação de Busquets. Totalmente abatido. Imagina o peso de errar desse jeito, com quase 90 mil torcedores no Camp Nou assistindo. Agora, o Barça precisava correr atrás do prejuízo e tinha pouco tempo para mudar o destino. Poucos minutos depois, a sorte mudou de lado. O Arsenal ficou com 1 a menos quando Van Persie levou seu segundo amarelo. E o motivo foi polêmico. Ele simplesmente continuou a jogada mesmo após o apito do juiz e finalizou como se nada tivesse acontecido. Van Persie disse que não ouviu, mas o juiz não quis saber e mostrou o cartão. O Camp Nou explodiu de alegria e a virada do Barça começava ali. Aos 69 minutos, o talento de Iniesta brilhou de novo. Ele partiu com a bola dominada, costurando a defesa do Arsenal com uma facilidade absurda. Repare como ele deixou 2 jogadores do Arsenal no chão antes de soltar o passe. A bola chegou em Messi, que só deu um toque inteligente pro lado. Xavi recebeu o livre cara a cara com o goleiro e, com a frieza de sempre, finalizou o cruzado com categoria. Golaço! 2-1 pro Barça. A assistência foi de Messi, mas quem orquestrou tudo foi o Iniesta, o maestro da partida. E se o cenário já não era bom pro Barça, 2 minutos depois ficou ainda melhor. Em mais um ataque perigoso, Pedro foi derrubado dentro da área. O juizão não teve dúvida. Pênalti marcado. Messi se posicionou, respirou fundo e mandou
mandou um chute rasteiro, preciso, no cantinho. O goleiro do Arsenal nem se mexeu, só acompanhou a bola balançando a rede. 3-1 pro Barça, virada completa, explosão no Camp Nou, classificação garantida. Nas quartas de final, o Barça não quis saber de conversa. E contra o Shakhtar Donetsk, no Camp Nou, o time entrou como se já tivesse uma missão: destruir. E adivinha, com menos de 2 minutos, o estrago começou. Messi carregou pela esquerda e tentou um passe pro David Villa na área, só que a zaga adversária cortou e errou feio. Isso porque a bola sobrou limpa para Iniesta. E aí, meu amigo, ele não perdoou. O camisa 8 enfiou no meio da zaga e mandou rasteiro no cantinho. Golaço com 2 minutos de jogo. 1-0 pro Barça e o Camp Nou já pegava fogo. O Barça seguiu controlando tudo, até que, aos 34 minutos, Iniesta resolveu tirar mais uma mágica da cartola. Com um passe longo espetacular por cima da zaga, ele achou Daniel Alves entrando em profundidade pela direita. O lateral dominou a bola sozinho dentro da área, driblou o goleiro e fez o dele. 2-0 no placar e o Camp Nou veio abaixo. Os adversários até ficaram pedindo impedimento, mas veja que no momento do passe, Alves estava em posição legal. Lance limpo, jogada genial. Na volta do intervalo, o massacre continuou sem freio. Aos 52 minutos, o Barça conquistou um escanteio. Xavi, sempre com visão de jogo absurda, bateu o rasteiro direto para a entrada da área. E quem apareceu foi Piqué. Chegando de trás, ele bateu de primeira, com força. A bola desviou na defesa no meio do caminho e matou completamente o goleiro. 3-0 pro Barça. Parecia até um treino no Camp Nou. O time ucraniano, que só apanhava, decidiu então reagir. Aos 58 minutos, eles conquistaram uma falta pelo lado direito do ataque. Jadson lançou na área com perigo e Rakitic apareceu no meio da bagunça, desviando de joelho. 3-1. Poderia até parecer o início de uma reação, mas no minuto seguinte, o Barça tratou de cortar o barato. Messi puxou o contra-ataque com velocidade, cortando para o meio. Reparem que o argentino puxou toda a marcação para ele e rolou para Keita, dentro da área. O camisa 15 chegou soltando uma bomba no ângulo. Bola na gaveta. Golaço. 4-1 no placar. O Camp Nou foi a loucura, mas ainda tinha tempo para mais. Aos 85 minutos, Daniel Alves resolveu fazer estrago pela direita. Ele invadiu a área no drible, pedalando para cima do marcador e mandou um cruzamento rasteiro. Xavi então apareceu livre no meio da área e finalizou de primeira, sem dó. 5-1 pro Barça. Fim de jogo, massacre completo. O Barça enfiava 5 gols nas quartas da Champions e colocava 1,5 pé na semifinal. Com a vantagem gigantesca no jogo de ida, o Barça chegou na Ucrânia tranquilo, mas nem por isso tirou o pé. Aos 43 minutos do primeiro tempo, veio o golpe final. Daniel Alves avançou pela direita e rolou a bola para o meio. E adivinha quem estava lá? Messi, ele mesmo. O camisa 10 dominou na entrada da área, cercado por defensores. Observe a quantidade de jogadores tentando fechar o espaço. Um deles, inclusive, até chegou de carrinho, tentando parar a jogada. Mas Messi é outro nível, né? Com um corte curto, ele limpou o marcador e com uma facilidade absurda, finalizou o rasteiro, de canhota, no cantinho. Golaço. 1-0 pro Barça. E o 9º gol de Messi naquela Champions. O time ucraniano até tentou, mas Valdés e a defesa seguraram tudo. Fim de jogo, Shakhtar Donetsk 0, Barcelona 1. Placar agregado 6-1 pro Barça. Classificação garantida com autoridade. Já o primeiro jogo da semifinal foi daquele de arrepiar. É o clássico no Santiago Bernabéu lotado. De um lado, o Barça de Guardiola com Messi comandando. Do outro, o Real de Mourinho com Cristiano Ronaldo sedento pela vitória. O clima era de guerra desde o apito inicial. Faltas duras, provocações, empurra-empurra. A qualquer momento parecia que alguém ia perder a cabeça. E aí veio o estopim. Aos 61 minutos, Pepe entrou com tudo em Daniel Alves. Uma entrada violenta, mas o árbitro não perdoou. Vermelho direto. Mourinho ficou revoltado e também foi expulso. O jogo virou um campo minado. Com 1 a mais, o Barça aproveitou a vantagem. E aos 76 minutos, veio silêncio no Bernabéu. Al-Felai fez uma ótima jogada pela direita. Passou pelo marcador e cruzou rasteiro na medida. E adivinha quem apareceu no meio da área? Messi. Sempre ele. O camisa 10 entrou como raio entre os zagueiros e finalizou de primeira, com precisão. 1-0 pro Barça. Messi calando o Bernabéu lotado, mais uma vez. Agora presta atenção nesse detalhe. Veja que a bola passou entre as pernas de Casillas. Sim, um
frango em pleno clássico. Mas o melhor ainda estava por vir. Aos 86 minutos, Messi mostrou quem é o verdadeiro GOAT do futebol. O craque argentino arrancou pelo meio-campo, driblando tudo e todos. Repare na facilidade com que ele avançou sozinho, driblando quase metade do time do Real Madrid. E no final, um toque sutil, preciso, no cantinho do gol. Golaço! Inacreditável! Se esse gol fosse contra qualquer outro time, já seria um absurdo. Mas fazer isso em plena semifinal da Champions, no Bernabéu lotado, com Cristiano Ronaldo em campo, isso foi simplesmente histórico. Graças à genialidade de Messi, o Barça saía de Madrid com o pé na final e com o rival em silêncio. E apesar da humilhação no Bernabéu, o Real foi pro Camp Nou com sangue nos olhos. Era tudo ou nada. Clima tenso, vaga na final em jogo. Mas quem começou melhor foi o Barça, pressionando, dominando e obrigando Casillas a fazer milagre atrás de milagre. Já no início do segundo tempo, o clima esquentou. Cristiano Ronaldo puxou um contra-ataque, tocou na frente e acabou caindo no lance com Mascherano. A bola sobrou limpa para Higuaín, que mandou pro fundo da rede. Gol do Real? Nada disso. O árbitro parou tudo e marcou falta de CR7 em cima de Mascherano no início da jogada. Lance extremamente polêmico. O Real ficou indignado e o clássico ficou ainda mais tenso. Mas quem respondeu no futebol foi o Barça. Aos 54 minutos, Iniesta enfiou um passe espetacular, rompendo a zaga do Real. Pedro apareceu nas costas da defesa, invadiu a área sozinho e finalizou com uma frieza no canto de Casillas. 1-0 pro Barça. O Camp Nou explodia e a vaga para a final ficava cada vez mais perto. Mas o Real ainda não tinha desistido. Aos 64 minutos, eles recuperaram a bola no campo de ataque e armaram um contra-ataque fulminante. Di Maria disparou pela esquerda, invadiu a área e deixou o marcador no chão com um corte seco. Na sequência, ele soltou uma bomba. A bola explodiu na trave e voltou para ele. Com uma frieza, ele só rolou pro lado. Marcelo apareceu livre e empurrou pro gol. 1-1 no placar, mas nem teve tempo de comemorar. O Real sabia que ainda precisava de mais 2. Nos minutos finais, o Barça foi inteligente. Segurou a posse, controlou o ritmo. Fim de jogo. Placar agregado 3-1 pro Barça. Classificação garantida. Depois de atropelar gigantes, depois de calar o Bernabéu e deixar um rastro de magia por onde passou, o Barcelona estava de volta à final da Champions. Sob os olhos de quase 90 mil torcedores em Wembley, o Manchester United entrava em campo com um único objetivo: vingança. 2 anos antes, em 2009, esses mesmos dois clubes se enfrentaram na final e o Barça levou a melhor, vencendo por 2-0. Agora, com Sir Alex Ferguson novamente no comando e estrelas como Rooney, Ferdinand e Van der Sar, o United vinha com sede de vingança. Só que tinha um problema: o Barcelona de 2011 era ainda mais forte. Aos 26 minutos veio o primeiro momento de magia. Xavi, com toda sua visão de jogo, recebeu no meio e enfiou um passe milimétrico, destruindo a defesa do United. Pedro, em velocidade, dominou com classe e finalizou no canto. Repare que Van der Sar estava indo para um lado, mas o atacante bateu no outro. 1-0 Barcelona, e o show estava só começando. Só que o United respondeu rápido. Aos 33 minutos, Rooney iniciou um contra-ataque tabelando com Giggs na entrada da área. Ao receber o passe de volta, Rooney mandou uma pancada no ângulo. Golaço! Jogo empatado novamente. Só que teve uma polêmica. Veja que no momento do passe, Giggs estava milimetricamente à frente da linha da marcação, e sem o VAR na época, o lance foi validado e a decisão voltava a ficar em aberto. Já no segundo tempo, Messi ligou o modo Champions e mostrou o porquê é o melhor do mundo. Aos 53 minutos, o argentino recebeu a bola no meio e avançou, e soltou uma bomba de fora da área. Van der Sar até tentou, mas a bola passou entre 2 defensores e entrou no fundo da rede. 2-1. O estádio foi à loucura. Messi saiu correndo, chutando tudo que via pela frente. Delírio total. Já aos 69 minutos, o Barça fechou o caixão. David Villa recebeu na meia-lua, dominou com calma e soltou um chute cirúrgico. Van der Sar se esticou inteiro, mas a bola foi na gaveta. Perfeita, inalcançável. 3-1. Mais um golaço. Naquele instante, não restavam dúvidas. Era um massacre técnico e tático. Mais uma vez, o United perdia a final para o time catalão. Apito final: Barcelona campeão da Champions League 2010-2011.
Xavi e Iniesta ovacionados, Guardiola reverenciado e Messi artilheiro com 12 gols e eleito melhor jogador da competição. Ferguson só teve que aceitar, porque nem ele conseguiu parar a maior orquestra que o futebol já viu. E se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo, então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi o melhor momento dessa campanha do Barça? Será o gol de cobertura do Messi contra o Shakhtar Donetsk? Ou então a jogada linda do Iniesta deixando 2 marcadores do Arsenal no chão? Ou então o golaço de Messi contra o Real Madrid driblando metade do time? E claro, se você quer ver outros vídeos lendários de futebol, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora na sua tela. Meu nome é Christian Castro e esse foi o vídeo de hoje.